Bom dia, gurizada. Tudo bem? Vamos fazer uma retomada do conteúdo que a gente estava vendo, então, aqui no capítulo 2, página 398, a distribuição da população no mundo. Então, quero que vocês olhem no mapa aqui, a densidade demográfica. Ela se concentra mais aqui no sudeste e sul da Ásia, também no Japão. Depois tem Europa, alguma coisa também aqui na África, em algumas pequenas partes do planeta, como ali na Indonésia também. Como que eu sei que se trata de densidade demográfica? Porque a legenda fala em habitantes por quilômetro quadrado. Isso, então, é densidade demográfica. Significa que esses locais são os mais povoados. Já vou explicar também o que é povoado e populoso, né? Aí aqui a gente tem um gráfico da distribuição da população no planeta por continente, sendo a Ásia em primeiro lugar, seguida da África, América, Europa e a Oceania por último, lembrando que Antártida não conta, porque não tem população que mora lá, né? O que é povoado, o que é populoso? Povoado vai falar sobre a densidade demográfica, ou seja, pessoas por quilômetro quadrado. A quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, se é alta, se é um grande número, quer dizer que o local é muito povoado. E o total de habitantes deste local vai dizer se o país ou a região é populoso ou não é populoso. E aí a gente está aqui já na página 400 e essa página vai nos trazer os fatores da distribuição. Por que tem maior número de pessoas nestes locais e não naqueles? Enfim, os fatores são alguns variados, mas principalmente os fatores históricos, os naturais e os econômicos. Os históricos, então, vai retratar a história desde o início, né, da colonização, do povoamento daquele local. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil foi povoado por onde? Pela costa. Então, as grandes capitais brasileiras se deram na costa do Brasil, a grande maioria delas. Então, é onde concentram-se também a maior parte da população brasileira. Se a gente for para o interior do Brasil, a gente vai ver que não tem uma grande concentração de população. Então, o fator histórico mostra, então, o povoamento desde a época da colonização daquele local. Os fatores naturais, aí tem as condições climáticas, quando é muito frio ou quando é muito calor. Isso vai afastar as pessoas daqueles locais. Quando tem grandes montanhas, quando tem intensidade sísmica, ou então vulcões, deserto, como é o caso ali da África e também na Ásia, aqui na América também tem, né? E os fatores, então, econômicos, principalmente quando nós temos capitais que são o centro de empregos. Então, vão chamar, né? São atrativos para a população. Sendo, então, um atrativo de emprego, é um atrativo de população. Na página 410, já se tratando, então, do conteúdo da aula de hoje, nós vamos ter aqui uma evolução da população, né, por idade. Então, vejam que a gente tem os anos de 1950 até 2050, que é uma projeção, o número de idosos, crianças e adultos. Todos eles, então, aumentam. Nós estamos no ano de 2020, e aí aqui são números das populações atuais, sendo que vai dobrar, basicamente, algumas aí, para uma projeção de 2050. Na página seguinte, 411, nós temos então as pirâmides etárias, sendo o lado vermelho o lado da mulher, né, mulheres, homens e as idades, e aqui a quantidade. Veja então que aqui a gente tem o atual, né, que seria de 2017, aqui a projeção para 2050. Então, aqui o número de homens numa população total mundial de 0 a 4 anos, e aqui desse lado, meninas, né, mulher de 0 a 4 anos. Depois aqui a gente tem o centro, que seria a fase adulta, e depois a gente tem o topo, que é a fase dos idosos. Vejam que a gente tem um número bem grande de idosos, tanto homens quanto mulheres, mas mais do lado de mulheres.
em toda ela, o lado das mulheres é maior. E aqui a projeção para 2050 é que a gente vai ter, então, uma base mais curta, ou seja, menos nascimento de crianças, vejam, consequentemente, menos jovens, menos adultos, e olha a população de idosos, super grande. Nós já vamos ter, então, uma população idosa em 2050. A projeção, né, é essa. Página 412, a gente vai ter aqui um perfil da população mundial, 2017, para a Bolívia e aqui Coreia do Sul. Então, a Bolívia ela tem uma base maior, sendo o corpo menor, a fase adulta também é pequena, e lá na última faixa etária, que é grande, mas não tanto, a idosa. Coreia do Sul, nós temos a maior faixa dos idosos. O que isso retrata, pessoal? Normalmente a população é maior na base quando o país é menos desenvolvido e não tem aí um controle de natalidade. E também aqui, no caso, como é o caso da Bolívia, temos menos quantidade de pessoas idosas, então quer dizer que a qualidade de vida não é tão grande. Já aqui na Coreia do Sul, a qualidade de vida é grande e faz com que a população consiga envelhecer com qualidade, chegando a uma boa idade e uma boa quantidade de idosos. E aqui na página 413, nós temos a pirâmide do Japão. Vejam que é imensa a quantidade de idosos com 70 anos ou mais. Isso significa que o Japão tem uma grande quantidade de pessoas com uma qualidade de vida excelente, porque o número de idosos é muito grande. Quando a gente consegue ter uma população que chega à sua fase de idade avançada, ou seja, 70 ou mais, com uma grande quantidade de pessoas nessa faixa, significa que eles têm uma qualidade, um acesso à saúde, água potável muito grande, muito alta. E é então o que significa que o país tem um desenvolvimento muito bom para que essa população chegue a essa idade com qualidade. Ok? Vou deixar os exercícios e as leituras para vocês. Uma boa semana, gente. Beijo!